Pois é, minhas amigas e meus amigos, que estamos na luta pela democracia, contra o fascismo e as imbecilidades. A gente sempre ficava imaginando, olhando o Brasil e dizendo, bom, aqui pelo menos não tem o fundamentalismo muçulmano, não há razão nenhuma, nem temos a jihad no Brasil, ainda bem, graças a Deus. Mas não podíamos imaginar que nós teríamos o fundamentalismo cristão. Hoje nós temos, na verdade, uma ameaça de uma teocracia, de um fundamentalismo religioso dividindo o país. Esses evangélicos neopentecostais, quando convocaram várias correntes, convocaram para ontem, para domingo, manifestação de rua, iam botar 1 milhão de pessoas na rua, não botaram. Mas podem vir a botar. Porque em nome da fé, do Cristo, a igreja está ameaçada, estão querendo acabar com Deus. Você leva esses brasileiros, bota 1 milhão de pessoas no meio da rua, pressionando o Congresso, pressionando o Supremo. A esquerda não tem essa capacidade de mobilização, não. Nós já vimos sempre as marchas com Jesus, quantas milhões de pessoas põem, as manifestações religiosas que lotam estádios de futebol. E essa coisa pode evoluir com um ativismo político no meio do evangelismo neopentecostal, a ponto de dividir mesmo, de criar um Estado fundamentalista, de caminhar, não vou dizer chegar ao ponto de, mas de termos problemas sérios na democracia brasileira com o fundamentalismo cristão. Não só de evangélicos, não, de católicos, como esse padre de São Paulo, agora que disse que era coisa de fechamento de igreja, era coisa de esquerdista vagabundo, um padre aí, não sei, nem lembro o nome do sujeito, que você tem a ala radical e fundamentalista da Igreja Católica, que é tão perigosa, raivosa, quanto essa ala do Malafaia, por exemplo, do fundamentalismo cristão. E essa gente foi o mesmo pessoal católico que se manifestou contra o aborto. Quando a menina de 11 anos teve que abortar porque foi estuprada, não foram os evangélicos, era o pessoal católico, reacionário católico. Agora você soma isso, você tem a ala extrema-direita, fascista, do exército, que é esta ala bolsonarista. Então você tem de um lado ainda essa ala evangélica, do outro lado tem a ala bolsonarista que faz uma aliança com esses evangélicos fundamentalistas e impõe um governo de extrema-direita, fascista, neofascista, como a gente está vivendo, genocida. E aí surge Danilo Gentili, o comunicador. É aquela candidatura do Silvio Santos, quem lembra disso? Rede Viva. Um comunicador, um apresentador, um homem de televisão, candidato a presidente. Se não é o Hulk, é o Danilo Gentili. O MBL parou e pensou, eles querem lançar o Hulk, quem que a gente pode lançar? Danilo Gentili. O Danilo está se prestando a esse papel, está viajando na maionese. Ele tem lá o projeto dele, provavelmente, ele não se importa de ter 4% de voto para presidente. 4% de voto para presidente é voto para cacete. Vai ser 4 milhões de votos, 3 milhões de votos. É um cacife eleitoral para negociar várias coisas. E para crescer, se for o caso, no futuro. Então, de um lado, você tem essa extrema-direita, com Danilo Gentili sendo fortalecido, formado pelo MBL, que não é brincadeira, é para prestar atenção, que a coisa é séria. O Danilo pode estar brincando, mas o MBL não está brincando. Tem um projeto, não tenha dúvida disso. Do outro lado, você tem os evangélicos fundamentalistas, os católicos fundamentalistas, os cristãos fundamentalistas e os neofascistas, da parte de Bolsonaro. Ou seja, profundamente ameaçada a estrutura republicana e democrática do Brasil. É um caso para pensarmos. Ou a gente junta todas as forças progressistas desse país, e não precisa pensar em frente ampla, não. É uma coisa muito maior. É a reposição da política e da política bem feita, sem fundamentalismo, sem revanchismo, sem desespero, sem extremas direitas. É a reposição da política na ordem do dia do Brasil. Porque do jeito que está, a coisa está feia. É parar para pensar. Mas até lá, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.